O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Íntimos do Santo Espírito. Nesse episódio, iremos falar, meus queridos, acerca do preço da unção e princípios que move a mão de Deus e nos leva a nós vivermos o sobrenatural, o extraordinário de Deus sobre essa terra. Buscamos a unção, buscamos os dons espirituais. Buscamos, meus queridos, estar com homens de Deus, com profetas de Deus, em congressos de avivamento, em congressos de unção, com a fé e a esperança de alguma maneira, meus queridos, sermos ministrados pelos homens de Deus, recebendo a transferência, recebendo a imposição de mãos, para que nós, meus queridos, venha carregar a unção e os dons espirituais. Meus queridos, mas o que nós precisamos conscientizar é que existe um preço pela unção do Espírito Santo de Deus. Você irá receber, meus queridos, uma ativação profética quando um ministro, um portador da unção e dos dons espirituais impor as mãos sobre a tua vida e liberar a unção e delegar a unção sobre a tua vida. Nós chamamos isso de transferência de unção, mas o que muitos não estão compreendendo, não estão, meus queridos, entendendo é que existe um preço pela unção do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos chama para que nós venhamos, queridos, nos alinhar o nosso coração com o coração dele, para que nós venhamos então pagar esse preço, para que nós venhamos nos tornar um portador da unção do Espírito Santo de Deus. As Escrituras dizem, meus queridos, que um dia o profeta Elias pegou a tua capa, pegou o teu manto, foi até um moço chamado Eliseu e passou aquela capa sobre Eliseu. Quando Eliseu recebeu, meus queridos, aquela capa sobre a tua vida, ele entendeu, ele soube que a partir daquele momento, se ele quisesse dar seguimento e continuidade àquela obra que estava iniciando, ele deveria então, meus queridos, se dispor para seguir o profeta. Meus queridos, se dispor para seguir o profeta, se dispor para, meus queridos, trilhar o caminho do profeta. Em outras palavras, é você, meus queridos, se prontificar para pagar o preço, para que a unção permanente, a unção que está sobre a vida do profeta, do homem de Deus, possa vir sobre a tua vida. Muitos nos dias de hoje, meus queridos, têm desejado a unção do Espírito Santo. Têm, meus queridos, estudado, têm buscado conhecimento, revelações de chaves e de princípios que são, meus queridos, verdadeiramente, meus queridos, são verídicos, assim como nós ensinamos acerca da unção, dos dons espirituais, do acesso meus queridos, à presença do Espírito Santo de Deus, a nuvem de glória e todas as demais chaves que estamos compartilhando e passando toda semana. Mas algo que nós precisamos entender, meus queridos, é que os princípios não mudam. Eu quero ensinar acerca dos princípios mais adiante, mas, meus queridos, precisamos conscientizar que no meio desses princípios está algo chamado, meus queridos, preço. E o preço todos nós, meus queridos, iremos ter que pagar, e é algo contínuo, é algo que nós, meus queridos, não podemos, meus queridos, viver, meus queridos, sem praticar, sem executar. Em outras palavras, o Pai me chama para uma vida de separação com Ele. O Pai me chama, meus queridos, para uma vida de busca, de renúncia, de sacrifício. As Escrituras, meus queridos, diz: quem subirá ao monte santo do Senhor, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele, meus queridos, que se alinha ao coração do Espírito Santo, aquele que se dispõe. E quando nós começamos a estudar os pergaminhos, a palavra do Senhor, nós iremos encontrar o Pai em todo momento chamando o teu povo, chamando aqueles que querem
viver algo a mais. Para um particular, ao profeta, meus queridos, Ezequiel, ele mostrou um grande rio e fez sinal para que ele viesse, meus queridos, mergulhar naquele rio, dizendo: ei, meu filho, eu tenho mais para você. Você quer mais? Você quer aprofundar? Você quer uma unção diferenciada sobre o teu ministério, a tua vida? Então mergulhe comigo, venha, nade, desça ao meu rio. Meus queridos, aos homens e profetas de Deus, ele começou sempre a liberar direções, mostrando, meus queridos, que havia, meus queridos, decisões a serem tomadas. Ao profeta Isaías, ele, meus queridos, traz a revelação, dizendo que nos últimos dias ele derramaria água, meus queridos, sobre o sedento e rios sobre a terra seca, querendo dizer o quê? Ei, haverá um tempo, haverá um momento na atmosfera do tempo que haverá pessoas famintas e sedentas pela minha presença, em que eu irei delegar, liberar a unção, os dons espirituais. Mas o que é ser um faminto? O que é ser um sedento? Aqui está a questão, meus queridos. Muitos estão confundindo o que é fome e sede. Fome e sede não é um sentimento qualquer que eu deixo nascer dentro de mim. Fome e sede, meus queridos, é um alinhamento com o coração do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos de pessoas famintas e sedentas, nós estamos falando, meus queridos, de pessoas que não medem esforços para estar, meus queridos, em congresso, que não medem esforços para estar no secreto, que não medem esforços para pagar o preço, para, meus queridos, buscar, para, meus queridos, estar no secreto com o Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres, meus queridos, que já se desprendeu do teu coração, da matéria, do sistema, de todas as coisas sobre essa terra, para ser um buscador do Espírito Santo de Deus. E é para essa realidade, é para essa dimensão que o Pai quer nos chamar. Eu quero, meus queridos, através desse sermão, através desse episódio, trazer, meus queridos, uma coquetel, uma injeção dos céus, para que você se levante. Talvez você irá começar a pensar: não, mas se o preço é tão grande, eu não terei capacidade de pagar tamanho preço. Tudo começa pela tua fome e a tua sede. Se realmente há sede, se realmente há fome em teu coração, algo, meus queridos, chamado limitação irá desaparecer. Não há limites para aqueles que são apaixonados pelo Espírito Santo, por amor ao Espírito Santo. Meus queridos, eu tenho coragem de passar a noite inteira, a madrugada inteira na presença do Pai. As Escrituras dizem: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me encontrarão. Meus queridos, aqueles que têm fome e sede, eles estão dispostos a mergulhar, a descer no oceano do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles são convictos, eles têm um alvo, eles têm uma direção: a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. E o Pai quer que você venha conquistar essa presença. O Pai quer que você, meus queridos, venha o encontrar, o achar, literalmente. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração, nesse texto está dizendo, meus queridos, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo, meus queridos, o teu vigor. Eu irei buscar o meu Senhor. Meus queridos, muitas vezes, meus queridos, serei confrontado através, meus queridos, da minha própria carne, o sistema, minha carne e todas as coisas à minha volta irá tentar fazer eu ficar na zona de conforto, irá dizer para mim: pare, você não irá conseguir, você não irá romper. Mas o Pai está, meus queridos, me usando através desse episódio para dizer para você: não pare. Se você realmente é convicto do chamado que Ele tem em tua vida e do preço que você deve pagar, do preço que você deve, meus queridos, executar no reino de Deus, continue seguindo em frente. Continue, meus queridos, buscando. Precisamos entender, meus queridos, que para nós conquistarmos a capa, não será nenhum salário de dedo. Não será, meus queridos, de qualquer maneira. Existe um nível de dedicação que o Pai, meus queridos, Ele pede de nós. Que o Pai, meus queridos, espera que nós venhamos, queridos, liberar em Teu reino, para que possamos obter resultados. Você pode receber a transferência de unção. Você pode ter o privilégio de encontrar com homens e mulheres de Deus. Você pode ter o privilégio, meus queridos, de participar de congresso de avivamento. Você pode, meus queridos, ter o privilégio de ter contato com homens de Deus. Mas existe um preço que é você e o Pai. Existe um nível de relacionamento que é entre você e o Pai. E o Pai, meus queridos, quer que uma geração de Eliseu venha se levantar. Olhamos, meus queridos, para o manto de Elias, olhamos, meus queridos, para o manto de Jesus Cristo. Mas você quer fazer o que os discípulos fizeram? Você quer fazer o que Eliseu fez? Você quer fazer o que Josué fez?
que é caminhar ao lado do profeta. Por que, meus queridos, eu estou citando caminhar ao lado do profeta? No sentido de nós, meus queridos, observar o que ele faz e o que ele tem feito na presença e no reino de Deus, para que nós também venhamos fazer. Assim como o apóstolo Paulo expressou: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Em que sentido o apóstolo Paulo imitava Jesus? Não somente, meus queridos, nas obras, nos feitos, no caráter, no amor, na perseverança, mas também no preço. Jesus Cristo, meus queridos, diz a palavra do Senhor que, meus queridos, ele não tinha onde descansar, repousar a tua cabeça. À noite ele estava no monte, de dia ele estava, meus queridos, na seara trabalhando. O que é isso? Preço, dedicação, esforço. E a unção, a capa, vem sobre pessoas que têm se esforçado, sobre pessoas, meus queridos, que têm queimado para o reino de Deus. O Pai irá, meus queridos, te chamar você. O Pai irá, meus queridos, tirar você da zona de conforto e chamar você, meus queridos, para uma vida de relacionamento, intimidade e comunhão plena com Ele, de maneira que você venha ver e contemplar o extraordinário de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Narabassuri Micai. O Pai, meus queridos, Ele tem, meus queridos, uma história de avivamento para você. O Pai, meus queridos, Ele quer te mergulhar. O Pai, meus queridos, quer te envolver. O Pai quer que você desça a águas mais intensas e profundas. O Pai quer que você venha beber dessas águas. O Pai quer que você venha mergulhar, meus queridos. Você tem que estar disposto a mergulhar no oceano do Espírito Santo, a pagar o preço para descer nas águas do Espírito Santo. É por isso que o Pai nos chama para um despertamento espiritual, meus queridos, e para que nós venhamos nos conscientizar acerca desse preço, dessa vida de renúncia, de dedicação que precisa ser diária. Eu não preciso, meus queridos, gerar o sentimento dentro de mim somente de estar com homens de Deus, com profetas de Deus, para receber uma transferência e achar que isso irá resolver a minha vida, que isso vai mudar o meu ministério. Vai abençoar a tua vida? Sim. Vai abençoar. A unção virá sobre a tua vida? Sim, virá. Mas o que vai, meus queridos, dar continuidade à unção do Espírito Santo de Deus em tua vida é a tua prontificação, em trilhar o passo do profeta, em trilhar, meus queridos, os traços do profeta, aquilo que ele faz, aquilo que ele pratica, aquilo que ele defende. Meus queridos, todos os profetas, homens de Deus que Deus chamou para um ministério de avivamento, eles têm algo em comum. Ainda que o ministério seja diferenciado, Deus tem, meus queridos, uma identidade para cada filho. Todos os homens e mulheres de Deus que carrega, que transporta a unção e os dons espirituais, eles têm algo, meus queridos, que são iguais. O que? Meus queridos, a vida de obediência, oração, jejum, dedicação. Meus queridos, existe, meus queridos, um deserto na vida dos profetas. O que representa, meus queridos, um deserto? Representa o preço. Foi o que o Senhor Jesus fez, meus queridos, ao ir para o deserto. O que ele estava, meus queridos, fazendo ali? Ele estava, meus queridos, caindo na rabanada, na picanha. Meus queridos, ele estava, meus queridos, ali, meus queridos, assando carne, comendo, se divertindo, brincando. Não, ele estava em oração, ele estava em jejum, ele estava em renúncia. E quando ele saiu do deserto, você acha que isso mudou? Não, como eu já citei, meus queridos, as escrituras dizem que de noite ele estava no monte, de dia estava ensinando. Meus queridos, todo o tempo o Senhor Jesus estava o quê? Gerando a unção. Por quê? Porque a unção de ontem não serve para hoje, é algo contínuo. Por isso que a palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, meus queridos, porque poucos querem manter esse fluxo. Poucos querem continuar, meus queridos, essa caminhada. Recebeu uma porção, recebeu, meus queridos, uma pequena dose e acha, meus queridos, que já está bom, já está o suficiente. É um caminho sem volta. Eu preciso, meus queridos, estar ciente. Eu preciso, meus queridos, estar, meus queridos, consciente que vai ser algo contínuo. O Pai irá estar todos os dias me chamando para o deserto, para, meus queridos, uma vida de comunhão, para um secreto, um particular. Esse deserto, não estou falando de prova, não, estou falando, meus queridos, de renúncia. Eu vou ter que perder, meus queridos, a minha própria vida, perder os meus desejos, os meus prazeres, os prazeres comuns e natural que há no coração de, meus queridos, de homens e mulheres, para vivermos os desejos do Pai, a vontade do Pai. Muitas vezes o Pai, meus queridos, irá nos chamar para nós estarmos com Ele a horas a fio, em comunhão, em oração, em consagração. Você está disposto a ouvir a voz do Pai? Você está disposto a mergulhar nas águas do Espírito Santo?
O Espírito Santo de Deus, ele fez sinal para o profeta Ezequiel: meu filho, olha, o meu oceano, eu tenho mais águas, eu tenho dimensões mais intensas para você. Você está disposto a mergulhar? Então venha comigo. Então irei te mostrar o que é mergulhar em águas profundas, o que é descer em águas profundas. Você está disposto a seguir os passos dos profetas para obter a unção e os dons espirituais? Existem duas coisas primordiais que todos os famintos e sedentos pelo Espírito Santo de Deus precisam executar para ter êxito e viver o avivamento sobre essa terra. Primeiro é o preço, assim como eu tenho ensinado desde o primeiro momento, meus queridos, desse ensinamento. Precisamos nos levantar para pagar o preço. Em outras palavras, trilhar o passo do profeta. Segundo, meus queridos, executar princípios que movem o reino dos céus. Meus queridos, antes que nós venhamos aqui, meus queridos, finalizar aqui esse episódio, eu quero, meus queridos, mergulhar com vocês aqui dentro, meus queridos, dessa exortação que eu trago para o coração de cada um de vocês. Precisamos executar esses dois princípios, pagarmos o preço e executarmos princípios. E nos dias de hoje, poucos filhos e filhas de Deus estão dispostos a executar princípios que movem o reino dos céus. Os princípios são irrevogáveis. Queremos a unção, queremos o haver de Deus, mas muitas vezes, meus queridos, da nossa maneira, fazer da nossa maneira, do nosso jeito, e isso tem travado o céu sobre a vida de muitos nos dias de hoje. Você quer obter êxito? Aprenda algo. O profeta, o homem de Deus, ele não somente mergulha no oceano do Espírito Santo, mas também, meus queridos, ele executa princípios esses que leva o Espírito Santo de Deus a dar uma chave, chamada a chave do avivamento, para que eles possam fluir, para que eles possam romper, para que eles possam viver o extraordinário. Você está disposto a se submeter plenamente ao Espírito Santo de Deus e a viver princípios? Assim como nós temos ensinado em nossos ensinos, nossas mensagens, assim como nós temos ensinados em nossos cultos semanais. Se você não tem acompanhado, acompanha, porque todos os cultos Deus nos usa para liberar princípios que movem o reino dos céus. A unção, meus queridos, o poder de Deus, ele não vem de qualquer maneira sobre as nossas vidas. É necessário nós nos enquadrar no coração do Espírito Santo de Deus e vivermos alinhado com o coração do Espírito Santo de Deus. Então o céu se abrirá sobre nós. E virá, meus queridos, dias de refrigério. Virá, meus queridos, campinas. Em nosso deserto virá campinas, passos verdejantes, aonde nós iremos, meus queridos, usufruir de uma intimidade, de um relacionamento extraordinário com o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você acompanhe e veja conosco o que o Espírito Santo de Deus tem feito através de nossas vidas, através de nossas viagens missionárias, e em seguida eu estarei dando continuidade a essa mensagem e eu irei finalizar orando e profetizando a unção e o fogo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus.
O Espírito Santo de Deus, meus queridos, Ele quer que nós venha aprender a executar princípios que movem o coração do Pai. O que é princípio? É mandamentos. O que é princípio? Meus queridos, princípio é nós vivermos uma vida de submissão e obediência. Tanto o preço quanto, meus queridos, os princípios são primordiais para que a unção venha te acompanhar. E nos dias de hoje, meus queridos, vivemos dias difíceis em que ninguém mais quer se submeter, ninguém mais quer, meus queridos, seguir, meus queridos, ordens e princípios. E nós, meus queridos, precisamos nos conscientizar que a única maneira de nós alcançarmos a unção e sermos aprovados pela Espírito Santo de Deus é debaixo, meus queridos, de preço e princípios que nós praticamos e executamos no reino de Deus. O profeta, meus queridos, Elias, passou o teu manto sobre Eliseu. E em seguida, o que Eliseu fez? Ele fez o que ele queria. Ele praticou o que ele queria. Ele seguiu, meus queridos, o profeta, entre aspas. Não, vai lá, quando eu desejar, eu vou até lá te ajudar, eu vou até lá somar com você. Meus queridos, o que ele fez, meus queridos? Ele se submeteu à visão do profeta. Por quê? Porque quem precisava do manto e da capa era Eliseu. Elias já era profeta, Elias já carregava um manto sobre a tua vida. Assim, meus queridos, excessivamente, quando nós começamos a olhar dentro da palavra do Senhor, nós encontramos homens poderosos que marcaram história, como Josué, um homem, meus queridos, que levou Israel a entrar dentro da terra prometida. Meus queridos, um homem que levou toda uma nação a viver, meus queridos, o cumprimento da promessa. Mas quem era Josué? Um homem que estava vivendo o princípio na presença do Espírito Santo de Deus. E para viver princípio, o que ele teve que fazer? Ele teve que seguir Moisés e ficar ao lado de Moisés até o fim da tua caminhada. Um homem que se submeteu, um homem que foi obediente, aprendeu, meus queridos, a ser filho, aprendeu a caminhar debaixo de um pastoreio. Automaticamente, meus queridos, o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus deu um comando a Moisés, que era um profeta, sobre a vida de Josué. E diz a palavra do Senhor, meus queridos, que Josué foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia imposto a mão sobre ele. Assim também aconteceu, meus queridos, na vida de Eliseu. Assim também aconteceu na vida dos discípulos, que caminharam 3 anos e meio com o Senhor Jesus, o servindo, sendo discipulado, recebendo estatutos, recebendo princípios. E foi isso que levou, meus queridos, o manto, a unção vir sobre a vida, meus queridos, de todos esses homens e mulheres de Deus. Da mesma forma, igualmente será em tua vida. Mas não ache que você pode caminhar sozinho, com as suas próprias forças, com a tua própria sabedoria, com as tuas próprias direções. As pessoas se submetem entre partes, meus queridos, aos profetas, aos homens de Deus, fazem o que querem, meus queridos, eles tocam as suas vidas das suas próprias maneiras. E você sabe o que eu tenho visto como homem de Deus nesses últimos dias? Como homem de Deus, eu tenho visto muitos ministérios sendo, meus queridos, atrofiados, sendo, meus queridos, parados. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não libera a capa, ele não libera o haver sobre pessoas que vivem de qualquer maneira. Precisamos conscientizar, meus queridos, que tanto o preço quanto a unção, tanto o preço quanto os princípios caminham juntos. E se nós tirarmos eles, nós iremos ter problema no mundo espiritual se nós separarmos eles. Então que possamos alinhar o nosso coração com o coração do Espírito Santo de Deus e aprendermos, meus queridos, a nos submeter plenamente ao Espírito Santo de Deus, vivendo, meus queridos, tanto meus queridos, uma vida de busca, de preço, de renúncia, de dedicação, quanto também, meus queridos, de obediência, que nós chamamos de princípios. O reino dos céus se move por princípios. E se você está disposto a se submeter e a pagar o preço, a unção, um manto virá sobre a tua vida. Temos visto o poder do Espírito Santo de Deus, temos visto coisas extraordinárias acontecendo nesses últimos dias. Aí você se pergunta, é por quê? Apóstolo, homem de Deus? É porque você recebeu a transferência de unção de muitos homens de Deus? É porque você foi escolhido no meio de centenas e milhares de pessoas? Você caiu na graça do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus, o Rei da Glória? Não, meus queridos, eu sou como todos vocês, escolhido e separado como todos vocês. Mas o Pai me apresentou, meus queridos, princípios. E Ele me mostrou o caminho do monte. Ele me mostrou, meus queridos, o caminho de renúncia, de submissão. Ele me levou, meus queridos, a caminhar debaixo de princípio, de obediência, de submissão. E é um conjunto de várias engrenagens que o Pai vai passando para nós, que nós vamos aderindo, que nós vamos praticando, que leva o Pai, meus queridos,
a liberar sobre as nossas vidas um manto, uma capa. E é essa capa que o Pai quer liberar sobre a tua vida. É essa capa que o Pai quer, meus queridos, derramar sobre a tua vida. Entenda, meus queridos, que existe um preço. E esse preço poucos estão dispostos a pagar. Esse preço, meus queridos, ele está, meus queridos, globado por uma vida de submissão, de obediência, de oração, de jejum. Meus queridos, é um conjunto pleno de engrenagem que o Pai quer levar você a mergulhar, para que você venha obter resultados extraordinários em tua vida e em tua caminhada. Eu quero, meus queridos, finalizar aqui esse episódio orando e profetizando a unção sobre a tua vida. Um manto da unção, do poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E a minha oração ao Pai é para que, através desse episódio, homens e mulheres venham se despertar, não somente para pagar o preço, vivendo uma vida de oração, de jejum, de dedicação, se empenhando na obra e na seara do Senhor, mas também uma vida de submissão, de obediência, de princípios. Não queira tirar os princípios, porque você vai arrumar problema lá na frente. Você tem sido muito abençoado, Deus tem colocado pessoas maravilhosas em tua volta, em teu caminho, mas se você não executa princípio, de alguma maneira, em algum ponto, o teu ministério será travado. E quando você cair em si, pode ser tarde demais. Não separe as duas coisas, viva tanto uma vida de dedicação, de renúncia, de preço, mas também viva os princípios. Não tente bular o mundo espiritual, não tente quebrar os princípios, porque isso vai levar o teu ministério a ser travado. O Espírito Santo de Deus tem me usado para ser uma boca de Deus sobre a tua vida, para mostrar o caminho, a direção para o avivamento. Você está disposto a caminhar, meus queridos, no caminho do Espírito Santo de Deus? A palavra do Senhor diz que Deus, ele manifestou o poder, a glória aos filhos de Israel, mas a Moisés, ele revelou os teus caminhos. O caminho da intimidade é revelado a homens e mulheres que têm um coração simples e humilde para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e obedecer os mínimos comandos e detalhes que o Pai libera para os teus filhos e filhas sobre essa terra. Aonde você estiver, ore comigo agora, com teu coração aberto, com teu coração contrito e quebrantado, com sinceridade, com humildade. Você irá dizer para o Pai: Senhor, me ajude a entender o preço que eu devo pagar, me ajude a ouvir a tua voz, a receber de ti comandos específicos para que eu possa me submeter e obedecer a ti. Peça ao Espírito Santo de Deus também para, meus queridos, te dar a graça, a humildade para que você se submeta aos princípios que o Pai irá liberar sobre a tua vida através de homens e mulheres que Ele vai colocar em tua vida, homens e mulheres de Deus, ungidos, separados. Meus queridos, existem princípios que o Pai, meus queridos, Ele cobra de nós, princípios de obediência, de submissão, que irá levar nós a possuir a capa, a presença, a unção. Ore comigo com sinceridade. Pai, em nome de Jesus, aonde esse faminto, esse sedento estiver, meu Pai, conectado aqui conosco, meu Deus, que haja, meu Pai, um liberar de uma unção, que haja, meu Pai, Senhor, uma ativação de uma unção extraordinária sobre essa vida, pela qual, meu Pai, esse faminto, esse sedento, venha receber de Ti a graça, para que essa vida continue caminhando e trilhando o passo do profeta, para que essa vida também, meu Pai, se submeta, meu Senhor Jesus Cristo, aos Teus princípios, aos Teus mandamentos, de maneira que essa vida preciosa venha se achar em Teu coração, de maneira que essa vida preciosa venha ser aprovado pelo Senhor para o ministério de avivamento. Em nome de Jesus, amigo Espírito Santo, eu te clamo e eu te peço humildemente que haja, Senhor, um liberar, meu Pai, que haja um derramar da Tua unção. Se há vidas para serem batizadas, meu Pai, batiza vidas com o Espírito e com o poder, Senhor. Se há enfermos, doentes agora nos assistindo, não importa qual seja a enfermidade, Senhor, que haja uma unção de cura, de sanidade, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Meu Deus, nós impartimos a unção, nós impartimos, meu Pai, um manto profético, que vidas sejam ativadas, que vidas sejam curadas, que vidas sejam batizadas agora, em nome de Jesus Cristo. Receba esta presença, esta unção do Espírito Santo de Deus, e aonde você está, que você receba esse toque dos céus. Se você estava enfermo, procure aonde estava a tua enfermidade, Jesus Cristo está te curando. Se você ainda não falava em
línguas. Abre a tua boca, o Pai está colocando em tua boca, em teus lábios, as línguas celestiais. E a parte de falar é com você. Você simplesmente deve abrir os teus lábios e falar. Receba o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E receba também a todos os famintos e sedentos esta unção, para que o teu ministério seja destravado, para que você possa mergulhar no oceano do Espírito Santo, para que você possa trilhar literalmente o passo do profeta, para que você possa mergulhar, vivendo esse relacionamento e essa intimidade intensa com o Espírito Santo de Deus. Senhor, mais de Ti, Senhor, mais a Tua presença, mais a Tua unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa presença, receba essa unção de Deus em tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus queridos, prestai atenção, olhe para mim. Meus queridos, se o Pai tem te tocado através desta palavra, através desse episódio, se o Pai tem te curado, se você tem recebido a unção do Espírito Santo de Deus em tua vida, em teu corpo físico, eu quero que você testemunha, deixando aqui nos comentários a tua experiência espiritual. E se você foi curado, conte para nós o que você tinha e o que o Espírito Santo de Deus fez em tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero também deixar aqui, meus queridos, uma palavra profética, meus queridos, dizendo o seguinte: se o Pai, se o Espírito Santo de Deus, nosso precioso amigo Espírito Santo de Deus, te chamar, te tocar nesse exato momento, para que você venha se tornar uma coluna nesse ministério, um mantenedor, um ofertante, um dizimista, meus queridos, a conta bancária do ministério estará aqui abaixo agora, e também na descrição desse vídeo estará o meu contato, o meu WhatsApp. Entre em contato comigo e eu estarei entrando em aliança com você de oração, orando e profetizando as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Se o Pai te chama você para apostar nesse ministério, para ser uma coluna nesse ministério, entre em contato conosco e você irá saber o que é necessário para que você se torne um mantenedor, um ofertante, um dizimista desse ministério compromissado com o reino de Deus. Nos ajude a levar o avivamento aos quatro cantos do Brasil e do mundo, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Se você ainda não baixou o nosso e-book Despertar da Unção, ele está com o primeiro capítulo do meu livro, aonde eu conto, meus queridos, a minha origem, a minha história. Baixe esse e-book, vai ser bênção em tua vida. Se você ainda não entrou em nosso grupo no Telegram, entre também, o link do nosso grupo no Telegram está aqui abaixo e você será notificado, receberá conteúdos específicos que eu posto somente no grupo do Telegram. Vamos juntos, meus queridos, mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus. Vamos comer da palavra do Senhor. Vamos aprender acerca de princípios. Vamos, meus queridos, nos dedicar. Amém? Dia 10 agora, meus queridos, dia 10 de setembro. Eu inicio, dia 10 de agosto, melhor dizendo, dia 10 do mês que vem agora. Eu inicio, meus queridos, 50 dias de oração e jejum, me preparando para o Yom Kippur. Se você ainda não tomou essa decisão, entre em contato comigo através do meu WhatsApp, que está aqui na descrição. Vamos entrar em aliança, vamos mergulhar, vamos pagar o preço, vamos nos preparar, meus queridos, para recebermos mais de Deus em nossas vidas. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu ministério, que o Espírito Santo de Deus te honre e te surpreenda de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom.